Olá? Sabe aqueles livros que são mais que livros? São viagens. E não só pelo mapa, mas pelo tempo, pela nossa própria ideia do que é ser humano. Hoje, a gente vai conversar sobre um desses. Tristes Trópicos, do Claude Lévi-Strauss, um clássico. A gente selecionou uns trechos para explorar juntos. É um livro difícil de encaixar numa caixa só, né? Tem diário de viagem, lá do Brasil dos anos 30, tem estudo etnográfico, denso pra caramba, e tem uma reflexão filosófica que, nossa, continua atual. A ideia aqui é mergulhar um pouco nessa experiência do Lévi-Strauss. Ver de perto os encontros dele com os Caduveu, os Bororos, Nambicara, Tupi-Kawaib, e também pegar as reflexões dele sobre civilização, sobre o outro, sobre o que é conhecer. Enfim, um papo para quem curtir mais fundo. Vamos nessa? Para começar, logo de cara o tom do livro já chama atenção. O Lévi-Strauss meio que se pergunta se fazer etnografia não é, no fundo, uma forma de confissão. Isso já é diferente de um relato científico padrão, né? O que será que levou ele para essa jornada tão pessoal? Sem dúvida. É um ponto de partida bem interessante. Ele mesmo, sabe, conecta essa escolha pela antropologia com uma busca muito íntima. Uma forma de, como ele diz, tentar reconciliar o jeito dele de ser com a vida que ele levava. Ele veio da filosofia, né? E aí, ele viu na antropologia uma chance de juntar as coisas. A história do mundo e a história dele mesmo. Buscando, tipo, uma razão comum por trás de tudo isso. E é muito legal como ele usa a geologia como metáfora para isso, né? O geólogo olha a paisagem e vê as pistas do que está lá no fundo, na estrutura da Terra. O antropólogo faria algo parecido, olhar as culturas para tentar sacar as estruturas do pensamento humano. É bem profundo. E essa busca toda vem carregada de uma melancolia, né? Uma beleza meio triste que está ali o tempo todo. Não só quando ele descreve os povos indígenas, mas em todo o caminho que levou ele até lá. Dá uma sensação de perda de coisas desaparecendo, desde o começo. Exatamente, essa melancolia está super ligada ao jeito como ele entende a etnografia. Não é um olhar de longe, objetivo. Ele fala que a etnografia é tipo uma sala de ecos e espelhos. O pesquisador e quem ele observa estão ali, misturados, não tem como separar. A subjetividade dele, as memórias, a própria cabeça dele, tudo isso faz parte do processo, sabe? O Octávio Paz disse uma coisa ótima sobre isso, que é essa antropologia como dançar sobre o abismo. Não tem um chão firme, objetivo, é uma relação super complexa, às vezes até meio vertiginosa com o outro. Nossa, e essa imersão na experiência fica muito clara e de um jeito bem cru quando ele descreve a viagem de 1941 fugindo da França ocupada. O jeito como ele conta a travessia no navio Capitaine Paul Lemaire é brutal. Zero glamour científico ali, né? Ele detalha a dificuldade para conseguir passagem, a superlotação absurda. Ele fala em centenas de refugiados espremidos em espaços mínimos, porões adaptados. Imagina! É um retrato muito, muito vívido, as condições precárias, a sujeira piorando com o calor tropical. E talvez o detalhe mais forte seja ele confessar que depois de um mês no mar, quando avistou a Martinica, o desejo maior não era nem comida ou conforto, era poder tomar um banho decente. A falta de higiene básica mexeu muito com ele. São esses detalhes, assim, crus, que mostram como a experiência real molda totalmente o olhar de quem observa, né? Totalmente. E essa experiência toda parece que alimenta direto a reflexão dele sobre como as viagens em si estavam mudando. Ele começa a perceber que o viajante moderno já não encontrava tanto o radicalmente diferente, o exótico, mas sim variações da mesma civilização mecânica se espalhando por todo lugar. Sim, ele usa uma imagem forte, meio desoladora até, a humanidade se instalando numa monocultura, produzindo civilização em massa, que nem se produz beterraba. É uma crítica pesada. E os próprios trópicos, que eram o símbolo do exótico, começam a aparecer para ele só fora de moda, tipo cenários de um passado que já era. Essa sensação de que tudo está ficando igual, essa homogeneização, é uma das fontes fortes da melancolia do livro. E mesmo numa viagem como essa forçada,
os choques culturais continuavam rolando, né? Ele conta uns casos que mostram bem as tensões desse contato. Tipo ele ter sido detido rapidinho na Bahia só por fotografar meninos negros na rua. Uma imagem que as autoridades ali não queriam que fosse registrada. Pois é. Ou aquele outro episódio já em outro navio com uma missão militar francesa a bordo. Eles transformaram a viagem numa coisa meio expedição colonial, tratando todo mundo, inclusive o Levi-Strauss, quase como nativos que precisavam ser controlados. São momentos que mostram bem as relações de poder, os preconceitos que estão ali, sabe? Falando nessas dinâmicas de poder e economia, uma observação que eu achei muito afiada foi a análise que ele faz dos mercados em Bengala, já mais para o fim da viagem. Ele fala de uma alienação. Isso, é uma análise quase marxista mesmo. Ele olha aqueles trabalhadores usando fios importados, seguindo padrões de desenho que vinham de fora, para fazer botões para roupas que eles mesmos nunca iam usar. É uma desconexão total, né? Entre quem trabalha, o processo e o produto final. E ele contrasta isso muito forte com o que ele tinha visto nos mercados do Brasil, da Bolívia. Lá, o artesanato era muitas vezes o que sobrava da produção para casa, refletia as necessidades, os gostos dali, uma produção bem mais integrada na vida de quem fazia. Essa sacada sobre alienação no trabalho é um negócio que vai muito além daquele contexto específico, né? Com certeza. E todas essas experiências, essas reflexões sobre a viagem, o contato entre culturas, elas meio que preparam o terreno para os encontros etnográficos mesmo, que são o coração do livro. É impressionante a quantidade de detalhe, a profundidade da análise de cada povo. Vamos começar pelos Kaduveu. Os Kaduveu são fascinantes, realmente. Uma sociedade com uma hierarquia muito forte, dividida em castas, e eles mesmos justificavam isso com o mito de origem deles. Teriam saído por último de um buraco na terra e por isso sobrou para eles o direito de oprimir os outros. O Levi-Strauss vê nisso quase que uma versão sinistra do contrato social, né? E o mais doido é como ele liga essa estrutura social super rígida com a arte corporal deles, principalmente as pinturas no rosto. Exatamente. E aí está uma ideia central do Levi-Strauss. Ele não olhava para aquelas pinturas faciais complexas, assimétricas dos Kaduveu só como enfeite. Para ele, aquilo era uma tentativa estética, talvez até inconsciente, de resolver ou pelo menos de expressar as contradições da própria sociedade deles. A assimetria, a complexidade da arte seria, tipo, uma resposta simbólica para a rigidez e para as tensões sociais. É uma tese muito forte sobre a função social da arte. E ele também nota como era difícil conseguir objetos de um xamã, porque o espírito que guardava aqueles objetos já estava habituado a eles. Mostra como a cultura material está totalmente mergulhada no espiritual ali. Essa ideia da estrutura social aparecendo de jeitos complexos, o Levi-Strauss encontra de forma talvez ainda mais clara na organização dos Bororo, né? No espaço da aldeia, nos rituais. Sem dúvida alguma. A descrição da aldeia Bororo é um clássico da etnografia, né? Aquela planta circular, a casa dos homens bem no centro, a divisão da aldeia em duas metades, que não podiam casar entre si, as metades exogâmicas, e dentro de cada metade os clãs que eram matrilineares, ou seja, a descendência e a identidade vinham pela linha da mãe. Nossa, uma arquitetura social muito detalhada, e que se reflete em tudo. Cada clã tinha privilégios específicos. O direito de fazer e usar certos enfeites de pena, de concha, a posse de certos mitos, cantos, nomes. É um sistema de direitos e deveres super intrincado. E o mais interessante, ligando isso ao quadro geral, é como a análise mais funda dos rituais, principalmente os funerais complexos, acaba revelando estruturas sociais ainda mais escondidas, que não são óbvias de cara. Ele descobre que, por baixo daquela divisão em duas metades, na verdade, operava uma estrutura mais complexa, com 3 grupos que meio que casavam entre si. Isso mostra como a primeira impressão pode enganar, né? Ele também comenta sobre uma certa casualidade aparente na prática religiosa do dia a dia deles, que contrasta com a importância gigantesca da religião para segurar toda essa estrutura. É uma observação importante. A religião está em tudo, mas não necessariamente com aquela solenidade toda que um ocidental talvez esperasse.
Mas, ao mesmo tempo, é ela que funciona como cimento que mantém aquele edifício social complexo em pé. Seguindo a jornada dele, a gente chega nos Nambiquara. Eles parecem ter causado um impacto diferente no Lévi-Strauss. Ele descreve eles de um jeito quase poético, como se fossem representantes de uma infância da humanidade, algo assim. Sim, essa imagem é bem marcante. Ele descreve a cultura material deles como sendo muito, muito reduzida, quase mínima. Eles viviam num ciclo anual, né? Nômades na estação seca, caçando e coletando, e meio sedentários na estação chuvosa, quando plantavam umas rocinhas de mandioca. E é nesse contexto de aparente simplicidade que acontece um dos episódios mais famosos e discutidos do livro todo, a tal lição de escritura. Ah, sim. Refresca a nossa memória. Ele distribui papel e lápis. E aí? Isso, a maioria dos nambiquaras só faz uns rabiscos imitando o gesto de escrever. Mas o chefe de um dos grupos vai além. Ele pede um bloco e começa a fazer umas linhas onduladas, e aí ele finge que está lendo aquilo para passar informações sobre trocas, presentes, como se estivesse consultando uma lista. O ponto-chave da análise do Lévi-Strauss é: o chefe não entendeu nada do mecanismo da escrita, a ligação entre som e símbolo, mas ele sacou na hora a função social daquilo, como um instrumento de poder, de prestígio, de controle da informação. Ele usou a imitação da escrita para reforçar a autoridade dele para o grupo e para negociar com o próprio Lévi-Strauss. É uma interpretação forte essa, né? A escrita ligada mais à dominação do que ao esclarecimento, pelo menos na origem. Faz a gente pensar se toda ferramenta de poder, mesmo uma que parece neutra como a escrita, não carrega esse potencial desde o início. É exatamente essa reflexão que o Lévi-Strauss puxa. Ele argumenta que, historicamente, a escrita parece ter surgido não tanto para registrar ideias nobres, mas para facilitar a administração, o controle de bens, de pessoas, para criar hierarquias. É uma visão bem menos romântica da invenção da escrita. E ele também analisa a organização social dos Nambiquara, destacando como as bandas eram fluidas e como a liderança era bem consensual, bastante precária até, dependia muito da generosidade e da habilidade do chefe. E até a questão da poligamia do chefe, ele analisa de um jeito funcional, né? Sem moralismo. Sim, ele enxerga aquilo com funções práticas. As esposas a mais ajudavam nas tarefas do dia a dia, o que liberava o chefe para cuidar da liderança, das negociações, e era também uma forma de compensar ele pelas responsabilidades, pela generosidade que se esperava de um líder. É uma análise focada na estrutura, na função social, sem julgamento de valor. E, finalmente, entre os grupos que ele descreve com mais detalhe, temos os Tupi-Kawai. A própria busca por eles já tem um clima de aventura, né? E ele apelida de Robinson Crusoe. É o Emídio que guia ele até uma aldeia Tupi-Kawai. E esse encontro é importante para o Lévi-Strauss porque conecta ele com as culturas tupi lá da costa do Brasil. Aquelas que os viajantes do século XVI descreveram, sabe? Aqueles relatos que influenciaram tanto o pensamento europeu, formando a imagem do índio, levantando debate sobre a natureza humana. Entendi. E na sociedade Tupi-Kawai, ele também acha estruturas sociais interessantes, especialmente sobre casamento e liderança? Sim, ele observa que o chefe tinha um controle bem grande sobre as mulheres disponíveis para casar, quase um monopólio. Mas, a sociedade tinha mecanismos para aliviar essa desigualdade, tipo o levirato, o costume de um homem casar com a viúva do irmão, e até casos de poliandria fraterna, onde irmãos dividiam uma esposa. Isso mostra uma flexibilidade, um pragmatismo no sistema, né? E além da estrutura social, ele também registra coisas da vida cultural, como a descrição divertida de uma peça de teatro improvisada, A Farsa do Japim. Mostra um lado mais lúdico, criativo deles. Todos esses encontros etnográficos, riquíssimos, eles servem de base para as reflexões maiores do Lévi-Strauss sobre civilização, sobre sociedade, que também são parte fundamental de Tristes Trópicos. Ele não economiza críticas, por exemplo, às cidades do Novo Mundo. A civilização. Ele contrasta o envelhecimento, que para ele tem uma dignidade, das cidades europeias, com a decadência rápida,
a falta de planejamento das cidades americanas que ele conheceu. Ele usa São Paulo como exemplo desse crescimento caótico, desordenado. E essa crítica meio que se estende para a vida intelectual que ele viu no Brasil da época, né? Sim, ele percebe um interesse enorme por manuais, por novidades teóricas que vinham da Europa, mas ele interpreta isso mais como um consumo rápido de ideias da moda para ter prestígio, do que como uma produção intelectual própria, orgânica, ou um aprofundamento real. É uma observação que, mesmo sendo daquela época, ainda faz a gente pensar um pouco sobre como as ideias circulam e são usadas em contextos culturais diferentes. Ação ocidental, qual é a mensagem principal que fica? Uma das imagens mais perturbadoras é a visão dele da Ásia superpovoada como um espelho do futuro da Europa. Isso é pesado. Essa imagem é muito forte e reflete uma preocupação profunda dele com a desumanização que vem com a pressão demográfica, com a massificação. Para o Levi-Strauss, a superpopulação levaria, inevitavelmente, à perda da relação humana autêntica, à servidão, à degradação do ambiente e da sociedade. E isso conecta com as reflexões finais dele, que são talvez as mais filosóficas do livro. Ele fala do próprio dilema do antropólogo, né? Como é que a gente escapa dos valores da nossa própria cultura para tentar entender outras? Exatamente, ele reconhece esse paradoxo e, a partir daí, ele rejeita aquela ideia simples de um progresso humano único, linear. Em vez disso, ele propõe buscar as tarefas humanas universais, aquelas que todas as culturas do seu jeito tentam resolver. E ele sugere que a tal idade de ouro não é uma fase perdida lá atrás, nem uma utopia lá na frente, mas algo que está potencialmente em nós. A gente poderia acessar isso entendendo a diversidade imensa das soluções humanas e nos reconciliando com a natureza e com os outros. Ele até se permite umas observações históricas mais amplas, né? Como a crítica ao papel do Islã, que ele via como tendo criado uma barreira entre Oriente e Ocidente, impedindo uma mistura que poderia ter sido fértil entre budismo e cristianismo. É realmente uma obra de um fôlego imenso. Percorrer tristes trópicos, mesmo que só em alguns trechos, como a gente fez aqui, é fazer uma viagem intelectual e emocional. É uma exploração que mistura essa tristeza pelo desaparecimento de mundos com uma crítica bem afiada às nossas certezas sobre progresso, sobre civilização. E, acima de tudo, acho que é uma celebração da complexidade e da diversidade da experiência humana. Concordo totalmente. Se a gente fosse tirar alguns pontos-chave, alguns insights que ficam dessa nossa conversa, eu destacaria, primeiro, a descoberta da complexidade, da lógica profunda em sociedades que podiam parecer simples de cara. Segundo, a relação muito amarrada que o Levi-Strauss mostra entre a estrutura social e as formas de expressão simbólica, como a arte do véu ou a organização da aldeia Bororo. Terceiro, a análise da chegada da escrita entre os Nambikara não como um ato neutro de progresso, mas como um evento cheio de implicações de poder. E por último, a atualidade das grandes questões que ele levanta sobre civilização, cultura, alteridade. Sobre o nosso lugar no mundo, né? Continua tudo muito relevante. Isso me faz pensar numa coisa. O Levi-Strauss comenta que a antropologia ajudou ele a achar uma razão comum, quase como uma gramática secreta que ligava a história pessoal dele à história maior do mundo. Refletindo sobre isso, que ecos, ou talvez que gramáticas parecidas, poderiam conectar as experiências individuais e a busca por conhecimento de quem acompanhou a gente nessa análise com essas grandes narrativas da aventura humana e da diversidade cultural que a gente tocou aqui. Fica aí a provocação para depois da nossa conversa.